Como escreveu Lewis Carroll em seu livro Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E assim que a incerteza pode nos afetar negativamente, nos levando por caminhos indesejados ou pior, nos paralisando, nos deixando estagnados na vida. Ter dificuldade, ansiedade ou até mesmo um pouco de medo na hora de fazer uma escolha é algo que faz parte da vida de todo mundo. O problema começa quando a indecisão passa a fazer parte da nossa rotina, nos impedindo de viver ou nos fazendo sobreviver numa condição de constante culpa ou arrependimento. Eu sou a Miviki. E eu sou o João Delfino. E no programa de hoje nós vamos falar sobre escolhas, pode ser? Não sei. Pode ser. Oi gente, tá começando o Pode Ser e no episódio de hoje o nosso convidado ilustre é o João Delfino. João, seja muito bem-vindo ao Pode Ser. Obrigado, Tami. Tô aqui cobrindo as férias do Samu, né, que tá aproveitando lá na Europa. Um prazer estar aqui no Pode Ser. Pois é. E João, você faz parte aqui, né, da nossa programação, trabalha aqui com a gente na TV Câmara e você tá sempre no Factual e também no Hora do Esporte, né? A gente consegue ver você nesses programas, né? Pois é, pessoal que acompanha a TV Câmara me vê ou no Boletim Legislativo, ação parlamentar, sobre política, Hora do Esporte. Não pode ser a primeira vez, tomara que eu vá bem pra não ser a primeira e única, né? Tá certo, né? Quem sabe? Já fica aí, gente, o pedido, João, mais vezes aqui no Pode Ser. E lembrando sempre, né, que a TV Câmara fica então no canal 12.3, TV aberta para todos os joseenses acompanharem, mas você pode ouvir e ver a gente de onde você estiver, porque a gente tá aí em diversas plataformas, no YouTube, no Spotify e tudo mais. E João, a gente vai falar de escolhas hoje. Que tema difícil de escolher, né? Foi esse? Muito difícil de escolher, realmente. Escolhas são difíceis, né? E até contando bastidores nesse tema de escolhas foi porque a gente teve uma dificuldade na hora de escolher um tema para que eu pudesse participar, né? É verdade. E acabou que a gente, né, acabou descobrindo várias informações muito importantes, né, pra gente desenvolver esse tema. Inclusive, muito obrigada ao Vitor Fraqueta, o nosso produtor do Pode Ser, que sempre traz informações muito boas. E a gente vai falar de escolhas, então para começar, eu queria dar a definição para vocês. Escolhas, então, é a preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras, né? Uma predileção. Então, escolha nada mais é do que você ter predileção por um caminho, por uma coisa. E basicamente é isso, é bem fácil de entender, mas às vezes é muito, na verdade, em muitos momentos da vida é difícil de executar, né? Como às vezes é difícil a gente escolher uma coisa, nem que seja o sabor do sorvete. Exatamente, até essas escolhas pequenas, né, do dia a dia que a gente faz, são tão difíceis quanto as outras, porque nas maiores a gente até tem um tempo maior para pensar, né? E quando a gente vê essas pequenas, sabor de sorvete, roupa que vai usar para vir no trabalho, para ir para a escola. Então, realmente, são escolhas diárias, escolhas que a gente faz a cada minuto, a cada hora, a gente tá sempre escolhendo, né? Perfeito. E João, você falou aí uma coisa que eu achei legal e eu já vou até puxar aqui uma curiosidade que eu achei muito boa, que é em relação à energia que a gente gasta para fazer uma escolha. Então, sabe aquele, né, talvez você já tenha escutado isso, que a gente gasta energia para se decidir, a gente gasta energia para fazer uma escolha. E isso é verdade. Especialistas comprovam que sim, a gente gasta energia para fazer uma escolha. Inclusive, tem uma reportagem da BBC que é muito legal e que fala um pouquinho sobre isso, e eles trazem a curiosidade que o Barack Obama, por exemplo, em uma determinada época da vida dele, ele decidiu que ele não ia mais escolher o que vestir. Ele tinha lá o terno preto, se eu não me engano era o terno preto e o cinza, o azul e o cinza, e a camisa lá de uma cor só também, e então ele acordava e ele não decidia a roupa que ele ia usar, ele já tinha essa decisão tomada posteriormente, né? Então tinha um padrão ali, praticamente um uniforme que ele usava, né, nos dias ali. E para evitar, então, gastar energia com outras coisas. Então, eu achei isso interessante. É bem interessante. Tem até o exemplo daquele youtuber, né, o Pyong, né, famoso pelas hipnoses, que quando ele participou do famoso reality, né, ele disse, né, o pessoal começou a comentar nas redes sociais que ele estava sempre usando a mesma roupa, né, os shorts e camisa pretos, né. E aí, quando perguntaram para ele quando ele saiu, na verdade, ele deixou gravado esse vídeo para que
ele sabia que ia começar a ser comentado, né, nas redes Sim, sociais. certo. E aí ele disse que é para poupar mesmo a energia. Ele até disse que são 2.500 decisões, ali, escolhas que a gente faz por dia. Então essa já é uma a menos, uma decisão a menos, uma energia que está sendo poupada para o restante do dia, né? Que é uma escolha mínima, né? Ele usava sempre a mesma roupa, tinha várias peças, na verdade, daquelas roupas, e aí já poupava ali a energia, o cérebro dele, para as decisões mais importantes, vamos dizer assim, né? Perfeito, tá? Então a gente tem Barack Obama, Pyong, usando Olha, o mesmo ele até método disse de não que o Mark trocar a roupa. Zuckerberg e Steve Jobs faziam também, né? Faz sentido. Aí palavras do Pyong, aspas do Pyong. Faz sentido, né? A gente tem essa observação. E daí, ainda inclusive nessa matéria aqui da BBC, a gente tem mais uma informação que é assim, segundo, né, os especialistas que foram entrevistados por essa matéria, né, os cientistas que estudam o cérebro descobriram que todas as decisões, independente se elas são grandes ou pequenas, consomem a mesma energia. Ou seja, uma pequena escolha exige a mesma quantidade de energia que uma decisão importante. Então, assim, como o João bem disse, às vezes quando uma decisão é muito difícil, você pode passar mais tempo ali pensando, né, meses, às vezes pensando sobre uma coisa. Mas o sorvete você vai demorar menos tempo, né, ali 2 minutinhos você escolhe. Só que tomar essa né, como é que eu posso colocar? Essa questão do pensamento, né, de tomar uma decisão, ela vai gastar a mesma energia. Então, te fazem uma pergunta, nossa, vamos mudar de casa. Você, ali, a energia que você vai gastar é a mesma de qual roupa eu vou usar. Então, fica aí essa questão de, às vezes, a indecisão pode gastar muito a nossa energia. E, em contrapartida, nessa mesma matéria, João, os especialistas aí já aproveitam e falam, se para se decidir, você gasta energia, então já aproveita e se alimenta bem. Uma grande, né, questão aí, uma grande chave para isso tudo, né, para o pensamento é se alimentar bem. E a gente sabe disso, né? A gente sabe que, por exemplo, às vezes quando a galera tá numa época pré-vestibular, tem até as dicas, né? Olha, se alimenta bem, se alimenta de coisas nutrientes, evitem alimentos gordurosos e tudo mais, porque o que a gente come afeta diretamente o nosso pensamento e afeta diretamente o nosso poder de decisão. Achei isso bem legal, João. É bem legal, né? Essa funcionalidade, né, do cérebro, apesar de algumas escolhas serem mais elaboradas, serem mais demoradas, a funcionalidade do cérebro ali para tomar a decisão, pelo jeito, então, segundo a matéria, é a mesma, né? Então, assim, é uma questão de tempo, que a gente só leva mais tempo para uma decisão maior ou não. Isso da alimentação é muito interessante, né? Você até usou o exemplo do vestibular, e querendo ou não, no vestibular a gente faz escolhas a cada questão, né? Uhum. Você escolhe ali entre as alternativas, então são escolhas também, né? Tudo bem que você tem uma quantidade limitada, mas são escolhas, então gastar energia, né, no funcional do nosso corpo, tem que ter alguma coisa para queimar ali para gastar essa energia, né? Então até nisso, né? Nossa, real, e se a gente for parar para pensar, a gente sair exausto de uma prova longa faz todo sentido, né? O tanto de escolhas que a gente teve que fazer ali, cada questão uma nova escolha. Exatamente, eu na minha época de vestibulares ali, na hora que saía, era uma exaustão que parecia que a gente tinha corrido maratona, né? Que a gente tinha feito caminhada, que a gente tinha praticado algum esporte, porque realmente, então, a gente vê como gasta energia, né? Tudo bem, tem o nervoso ali, tem a ansiedade, mas tem o fato das escolhas, né? Escolhas, né? Se a gente for pegar o exame nacional aí do ensino médio, são 90 escolhas que a gente tem algumas horas, 90 escolhas que a gente tem que fazer em algumas horas ali das questões, né? Sim, exatamente. Vou trazer aqui, então, de novo a matéria do Portal Terra aqui, que fala sobre o título dessa matéria, até para quem quiser procurar, o poder das escolhas, como elas afetam a nossa vida. E daí tem um trechinho que eu achei muito interessante, vou até ler para vocês, que é assim: muitas vezes passamos a vida inteira sem entender que também somos responsáveis por criar a nossa realidade. Tudo que temos ou somos tem relação direta com algumas escolhas que fizemos. Ou seja, cada opção que você faz dá origem a uma nova possibilidade na sua vida. E isso me lembrou, João, muito o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que vai mostrando ali, então, a protagonista, né, que é a Evelyn, e como esse filme fala de multiversos, a gente vai vendo ela ali em diferentes universos, então, e esses universos surgiram justamente
em momentos em que ela fez escolhas diferentes. Eu não vou entrar muito nessa questão física da coisa, mas a gente sabe que tem uma teoria, então, aí dos multiversos que falam sobre isso, que você tá aqui vivendo sua vida, a partir do momento que, sei lá, você tomou uma decisão, se cria um outro universo e vocês vão, né, um outro você vai tomando um caminho diferente do que o seu eu nessa realidade tá fazendo. E o Tudo em Todo Lugar Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mostra um pouco isso, esse filme, e a gente vai vendo então a Evelyn ali em diferentes mundos, vivendo diferentes coisas. Em um, ela é uma atriz super famosa, no outro ela cuida de uma lavanderia, no outro ela é uma super cientista, no outro ela é cozinheira. Então em cada realidade ela foi para um lugar diferente porque ela tomou escolhas diferentes em algum momento da vida. É legal a gente falar sobre essa questão, até porque, por exemplo, esse filme recente da Marvel, né, Madame Teia, é um filme que não foi muito aclamado, assim, por todo mundo, mas tem isso das escolhas, né, de ver um futuro e aí tentar mudar, e ela tinha a escolha de ajudar ou não aquelas jovens, e ela tomou essa decisão. E só pra gente encerrar esse primeiro bloco também, essa questão até de por exemplo, assim, se eu pudesse voltaria no passado e não deixaria tal pessoa fazer o que fez, e aí quando volta pro passado, faz o que fez, quando volta pro presente vê que uma outra coisa ruim aconteceu, uma outra pessoa fez aquilo, então às vezes acaba ali na ordem dos fatores não alteram o produto, né? Questão de escolha. Vamos pro intervalo então, João? Bora lá, já que a gente volta, hein? E de volta com o Pode Ser, tô aqui agora com o João Delfino, ele que é nosso convidado do dia. A gente tá falando sobre escolhas, né, João? E trazendo aqui mais uma informação que eu achei bem legal aqui na nossa pauta, tem aqui uma informação científica. Para fazer escolhas, o cérebro aciona diferentes mecanismos e tipos de aprendizados que estão localizados nas áreas de associação do córtex cerebral, onde se concentram as chamadas funções executivas, que incluem habilidades para estabelecer objetivos e planos, julgar e controlar nossos impulsos. Então, assim, basicamente, existe uma área do nosso cérebro, então, que está responsável aí por nós escolhermos as coisas, e existem muitos fatores externos e internos que influenciam nas nossas escolhas, né, João? A gente estava até falando sobre isso aqui nos bastidores, e uma primeira coisa que a gente tem, então, são as influências externas, né, nas nossas escolhas individuais. Você até deu um exemplo do vestibular, né? Exatamente, essas escolhas de fatores externos, e como você até disse sobre essa parte do córtex, pra gente ver a importância como são as escolhas, né? Que a gente até disse no primeiro bloco sobre essa questão de escolhas pequenas e escolhas grandes, e até a gente disse que o cérebro utiliza da mesma energia para fazer. E essa questão da gente se influenciar, né, tá toda atrelada também a uma carga que a gente tem armazenado, né, coisas que a gente já forma uma imagem no nosso subconsciente ali, do jeito que tem que ser feito, às vezes influencia. E ao longo da vida, né, os fatores estruturais vão fazendo a gente adquirir essas pré-coisas que a gente já tem guardado dentro da gente. Perfeito, né? Por exemplo, a família inteira é uma família de médicos, aí o filho vai lá na hora de fazer a escolha dele e ele escolhe ser médico porque ele já está ali dentro daquele contexto social e até mesmo cultural em que todos foram para o mesmo caminho, e daí a pessoa acaba indo até mesmo sem refletir, assim, independente. Às vezes, né, pode ter uma pressão familiar, às vezes não, pode ser uma escolha mais inconsciente, mas acaba escolhendo esse caminho. É verdade, e isso pode variar, né, porque assim, ela pode acabar cedendo à pressão e indo fazer não só médico, mas alguma profissão, algo do tipo, né? Antigamente a gente tinha até exemplos a gente vê, por exemplo, em filmes, né, de pessoas que queriam estudar e às vezes as pessoas da família falam que não, que tinha que trabalhar no campo, por exemplo. Então, cedendo ao exemplo, ao que a família, pessoas próximas falam. Mas também tem aquela questão da escolha consciente, né? Que a pessoa pode, de repente, pesquisar ali o que vai ser aprendido na faculdade, naquela graduação, naquela escolha dela. Realmente acaba indo pelo que a família, né, sugeriu.
E tem aquelas que infelizmente acabam indo porque a questão da escolha, né, da indecisão, a insegurança, o medo, e acabar cedendo ao que o pessoal ali, que ela confia, né, as pessoas próximas dela, falaram. Uhum. Uma outra questão importante para a gente falar sobre escolhas também é a ética. Quando a gente pensa na nossa ética, nos valores, na moral, isso tudo afeta muito as nossas escolhas também. Então, por exemplo, né, a gente tem um exemplo aqui que o Vitor colocou a gente aqui na pauta. Um chefe, né, um empresário, ele vai escolher, por exemplo, às vezes manter um funcionário que faz um funcionário que ele tem um bom relacionamento com as pessoas, que é uma boa pessoa, mas que às vezes, né, não tem um bom desempenho técnico, ou às vezes vai preferir ali pelo né, quem tem um bom desempenho técnico, mas também não é bom com as outras pessoas, né? Então tá aí uma escolha que ela vai depender também dos nossos valores, do que a gente acredita. Exatamente, acho que aí entra também nessa parte do que a gente já tem armazenado dentro da gente, ali, do que a gente considera relevante, o que é uma escolha também, né? A gente definir dentro da gente o que a gente acha importante, o que a gente acha relevante para seguir para nossa vida, né? Valores, tem alguns que são meio que universais, que são quase que obrigatórios, evidentemente, mas tem uns que, né, particulares que cada um tem o seu. E nessa hora, por exemplo, da escolha do chefe, é algo realmente que nessa tomada de decisão, alguns podem preferir, né? Escolher pelo que de repente tem mais habilidade no que faz, e outros vão acabar preferindo por esse que tem um bom relacionamento. Questão da escolha do que o chefe vai ter na cabeça dele, que ele escolheu que é mais benéfico ali pro que ele tem, né? Exatamente. E partindo então para um outro tópico, acho que não vai dar tempo de falar tudo, a gente selecionou alguns principais aqui. Esse tópico fala sobre o determinismo, né, que é um conceito então que vai falar assim, você nasceu em um determinado lugar, então por ter nascido nesse determinado lugar você vai pensar desse jeito, ou você vive com determinadas pessoas, então por viver com determinadas pessoas você vai agir também de tal maneira, e assim... esse conceito do determinismo basicamente vai dizer que ali onde você nasceu, o seu contexto social, cultural, ele vai determinar nas suas escolhas. Então, é o determinismo passando a autonomia, né? Então, você tem a sua autonomia ali como pessoa, mas às vezes é ali o que está em volta te influenciando. Então, um exemplo bom aqui também que a gente tem é essa questão de, por exemplo, decisões de compra. Então, sei lá, você não precisa, você já tem ali um tênis bom, mas sai um tênis novo e daí de repente todos os seus amigos estão com aquele tênis, porque é o tênis do momento, é o tênis de tal jogador, ou enfim. E daí você fica... Existem essas escolhas, né, que a gente faz porque outras pessoas estão fazendo. E qual filme eu vou assistir? Vou assistir esse filme, ou vou assistir essa série, ou vou ouvir essa música, porque é o que as pessoas estão assistindo e ouvindo, então tem essa questão também. Exatamente, é a famosa quebrada da bolha, né? Quebrar a bolha. Então, realmente, o ambiente que a gente está inserido, né, conta muito. Muita gente, ainda hoje, acredito que até antigamente mais, mas ainda hoje muita gente acaba não tendo escolha, né? Na nossa criação, acaba acontecendo de coisas serem impostas, de ter que seguir, igual a gente acabou de dar o exemplo da faculdade. E não só nesse lado familiar, no lado da determinação da família, mas até no lado da sociedade. Essa questão do tênis, essa questão do filme. Eu sou um dos que cedem assim, né? Vou escolher um filme no streaming lá, eu não consigo decidir, eu vou no Em Alta. Tá no Em Alta lá, falo, deve ser bom. Às vezes eu assisto e falo, meu Deus, como isso tá no Em Alta? Às vezes assisto um aleatório lá no meio e falo, como isso não está no Em Alta? Então, escolhas que a gente faz... Às vezes nem é negativo a gente se influenciar pelo que está acontecendo, mas às vezes a gente tem que ter a nossa própria autocrítica. Tem, né? Tem uma autonomia ali também, exatamente, né? Na hora de fazer escolhas. E falando, então, antes da gente ir pro último bloco, né? Eu queria falar aqui de mais um filme que eu gostei bastante e que eu acho que mostra um pouquinho dessa questão da escolha, que é o Cartas para Julieta. É um filme que eu gosto bastante, em que a protagonista, ela é jornalista e ela encontra uma carta que estava escondida há 50 anos, e esse filme se passa na Itália, né? E
em Verona, num lugar em que então seria o lugar em que a Julieta, ou seria o balcão da Julieta, e daí muitas pessoas vão visitar esse lugar e acabam deixando ali cartas de amor ou de lamentação, desabafam mesmo. E daí tem as secretárias de Julieta que respondem essas cartas. E daí a protagonista, a Sophie, ela acaba encontrando uma carta que estava escondida lá embaixo tava meio que escondida assim na parede, a galera vai encaixando assim nos vãozinhos assim da parede do balcão que já tá meio velho, né, antigo e tudo. E ela acaba encontrando uma carta mais velha. E essa pessoa que escreveu aquela carta escreveu 50 anos atrás. E essa carta é justamente sobre uma escolha. Ela não é ali da Itália, ela é de um outro país, só que daí ela vai pra Itália e se apaixona por uma pessoa. E daí ela fica super indecisa se ela ficaria com essa pessoa se ela voltava pra casa dela. E daí ela faz essa pergunta pra Julieta. E essa carta, gente, fica esquecida lá há 50 anos. E daí a Sophie, ela decide, então, mandar uma resposta, sem saber da história dessa mulher. Ela não sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, se essa mulher ficou, se ela foi embora. E daí a gente vai descobrindo ali, então, ao longo do filme, que essa mulher, ela foi embora. Mas aí, com a resposta, com a carta da Sophie, ela decide retomar a busca por esse amor de 50 anos atrás. E a Sophie, ela escreve na carta uma frase bem bonita, né? Que é e se, são, né, no original ela vai falar what if, né? Mas se a gente for traduzir aqui para o português, ela fala e se são, né, duas palavrinhas completamente diferentes, mas quando a gente coloca elas juntas, né, e se, elas ganham um poder muito grande, né? Então, e se eu vou atrás desse sonho? E ela fala assim também na carta que se o amor era verdadeiro há 50 anos atrás, por que não vai ser hoje? E essa pequena frase é o suficiente para fazer aquela senhora, né, voltar para a Itália e ir atrás do grande amor dela. Então eu acho um filme muito bonito que fala sobre escolhas e fala sobre aquela coisa de seguir a sua intuição. Às vezes quando a gente está muito indeciso, se a gente olha para dentro da gente, a gente encontra uma resposta, né? Exatamente, tá anotado aqui, né? Quer dizer, não anotei literalmente, mas depois vou anotar para assistir. Isso é realmente sobre isso, né? Olhar para dentro de nós mesmos para realmente tomar essa decisão. Qualquer decisão, né? Se perguntar primeiro pra gente, que é se a gente vai tomar, nós somos a pessoa mais importante daquele momento para decidir. Perfeito, e a gente vai para mais um intervalo, mas fica por aí porque a gente volta já já. Estamos de volta com o Pode Ser e antes de acabar o programa, gente, quero falar de uma lei que é bem importante que a gente tem aqui na cidade, vou passar um número para vocês, é a lei de número 9.664, né, de fevereiro de 2018. E essa lei vai autorizar, então, o Poder Executivo a implantar o programa de orientação profissional nas escolas da rede municipal de ensino. Então, é uma lei bem importante, então, que traz essa questão da orientação em uma fase, né, em que os jovens, eles estão tão assim, precisando, né, numa fase em que tem vestibular, tem que escolher uma carreira, então ter uma orientação aí de profissionais competentes podem ajudar muito nesse momento. Então, esse programa, né, de orientação profissional terá como objetivo orientar o aluno na busca da profissão de interesse no mercado de trabalho. E esse programa, então, poderá consistir em um circuito de palestras sobre profissões, exercício de autoconhecimento do aluno, entrevistas com profissionais, organização de visitas orientadas a empresas, apresentações dinâmicas sobre o mercado de trabalho. Então, tem essa lei aí bem importante que quer, então, que prevê, né, orientar os alunos nesse momento de indecisão. E, João, antes da gente terminar o programa, você ainda tem mais uma informação legal aqui pra gente, né? Sim, eu separei uma música aqui, só completando, isso é muito legal, as pessoas poderem ter gente pra ajudar nessa orientação, né? Sempre bom conversar com alguém que a gente confia, né? E nesse caso, profissionais que vão ajudar. Bom, mas pra chegar então ao final, eu separei uma música, que é a música do Titãs, a música Epitáfio. Pra quem não sabe, epitáfio é o que é escrito em uma lápide, né? Em um túmulo. Então seria basicamente essa música de uma pessoa que já faleceu, que já não está mais aqui,
e que se arrepende, né, das escolhas que ela fez, porque as escolhas são assim, a gente tem a possibilidade de escolher muitas coisas na vida que vão nos deixar felizes, mas também tem as escolhas que vão acabar nos causando algum tipo de arrependimento. E só rapidamente falando algumas frases da música, ele diz: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Então, nesse caso, essa pessoa, é meio complicado de explicar, mas essa pessoa já teve a oportunidade e escolheu não fazer isso. E agora, né, podendo ver, né, que tudo passou, ela mudaria essa escolha. Então, a gente sempre tem que pensar bem, né, pra gente tomar as decisões certas, fazer escolhas certas. E essa música acho que ilustra bem legal isso, de que as escolhas podem se tornar felicidades, como também podem se tornar arrependimentos. A gente espera que seja a maior parte delas seja de felicidades. Felicidades, né? Não adianta, né, João? A gente tá em constante aprendizado e eu acho que talvez a melhor opção pra gente seja entender que tanto os erros quanto os acertos fazem parte dessa nossa jornada, né? Então, às vezes a gente vai escolher uma coisa que a gente viu que não foi bom, mas a gente só viu que não foi bom porque a gente escolheu, né? E ficar pensando no futuro, no que foi, no que não foi. Acho mais legal a gente pensar que a gente fez o melhor que a gente podia com o conhecimento que a gente tinha naquela hora, né? Exatamente, tem aquela clássica frase, né? Melhor se arrepender do que fez do que não fez. Claro, não vale pra tudo, mas pra grandes coisas, né? Perfeito. João, foi muito bom. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui no Pode Ser. Eu gostei demais também, de verdade. Gostei muito. Obrigado, pessoal da produção. Obrigado a você pelo convite. E ao Samu de confiar, né? Que antes de sair de férias, ele já chegou e falou: João, você vai lá pro Pode Ser. E eu gostei bastante, viu? Obrigado. Até a próxima aí, gente. Tá certo. E as portas ficam abertas, né? Quem sabe o João não aparece aqui com a gente numa próxima. E, infelizmente, o nosso tempo já acabou. O tempo é muito corrido. E a gente fica por aqui. E a nossa escolha agora, infelizmente, a gente não tem escolha. Precisamos acabar. Se tivesse, a gente ia continuar mais um pouco. Mas, gente, até o próximo episódio.